Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje eu quero agradecer a você por me permitir falar para sua casa, pelo seu celular, seu computador, sua TV. É muito bom estar aqui com você para a gente descobrir assuntos novos dentro de uma perspectiva diferente. Hoje eu quero falar sobre trabalho. Bom, hoje em dia tem muitos que estão à procura de um trabalho, tem um outro grupo que está trabalhando, mas pensando em mudar. E no meio de todo dessa mistura, tem aqueles que são responsáveis por equipe. Às vezes é monitor, supervisor, coordenador, chefe, gerente. E mesmo não sendo ou não estando nesses cargos, estamos sempre atrelados a um deles. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu quero começar com uma citação de John Maxwell, que diz o seguinte: o líder é aquele que conhece o caminho, percorre o caminho e mostra o caminho. A gente vai falar hoje sobre liderança e porque existe a psicologia por trás da liderança. Esse é o nosso tema principal de hoje. Será que liderança, posso liderar só por liderar, só para saber dos resultados que eu tenho que alcançar? Esse é o ponto-chave da questão. Você que é responsável por alguma equipe, é isso que te conduz por esse caminho? Basta o resultado? Bom, hoje a gente vê algumas variáveis, como inteligência emocional, como a matriz SWOT. A gente tem tantas coisas, tantas formas de aprimorar a liderança. E quais delas são realmente efetivas? Para conversar comigo sobre isso, eu estou aqui com o psicólogo Luiz Caetano. Ele é especialista na questão de liderança, dá palestras sobre tudo isso. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a minha carreira, falar sobre aquilo que eu estudei, vai ser... Você hoje trabalha, a gente estava conversando antes de começar aqui, você trabalha hoje atendendo pela abordagem da Gestalt terapia. Exatamente. Né? Mas você teve um período que trabalhou na psicologia organizacional? Isso. Durante a minha carreira, ela começa em RH, sempre trabalhei com recrutamento e seleção. É uma linha, é um braço da psicologia Isso. muito efetiva nesse período, né? Exatamente. Dentro da psicologia, eu precisava arrumar um emprego, precisava ter uma remuneração e o RH me aparece como essa oportunidade. E dentro do RH, eu consegui permear por todas as áreas, desenvolvimento organizacional, até chegar à gestão de uma equipe. Como gestor, eu começo a trabalhar numa grande universidade do Brasil, uma das maiores do Brasil, e durante 4 anos eu assumi a gestão da universidade, né? Cuidando de toda a parte operacional, onde eu atuo hoje também, só que agora numa escola de ensino técnico e profissionalizante. Você sempre gostou dessa área de educação para trabalhar com a gestão? Ou foi conduzido a isso? Foi conduzido. Eu acho que é a maneira da gente poder devolver um pouco do que a educação me deu. Porque Bacana. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu construí alguma carreira, foi por conta da educação. Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, quando a gente fala disso, eu conecto muito com o meu propósito de vida. Perfeito. Ô, Luiz, a gente percebe que em todos os lugares existe uma liderança. Seja numa grande empresa, ou seja dentro de casa. Eu vou fazer até uma ponte, na verdade, para a gente ver a importância do líder, que até se você olhar para um grupo de animais da mesma espécie, existe um líder ali, né? A gente percebe esse papel como fundamental para que toda a organização funcione. Numa empresa, não tendo esse líder, ou tendo, mas ele não exercendo, quais são os riscos para aquela empresa, para aquele líder e para aquele grupo? Antes da gente começar o nosso papo, é só uma curiosidade. Isso é um risco muito grande, porque quando você tem uma junção de pessoas que não sabem para onde ir e nem como elas vão chegar naquele local, elas vão se perder no meio desse caminho. É o que acontece quando você não tem uma liderança bem definida ou quando você tem uma liderança que ela não é assertiva. As pessoas, aquele grupo pode ir para lugares que não é o que a empresa está precisando, Sim. Não são os resultados. Como é que você alcança um resultado sem para onde você saber ir? O fato é que olhar esses resultados não são apenas números que a gente precisa se limitar, né? Mas sim como chegar lá e quais são os processos importantes. A gente vê que a liderança é ampla e ela tem alguns requisitos, além de organização, de planejamento, de visão de futuro.
existe uma questão que muitos líderes têm uma certa dificuldade para lidar, não só os líderes, mas até os liderados, lidar com autoridade. Liderança e autoridade caminham juntos ou essa autoridade, ela hoje, por conta dessas nuances, né, elas são talvez mais adaptadas? Quando a gente fala de autoridade, o senso comum ele relaciona muito a autoridade com o mandar. Sim. Com o ordenar. Então, trazendo isso para as organizações, quando você fala de uma liderança autoritária, a gente está remetendo a uma liderança que só quer mandar. É aquele antigo chefe. É o que a gente mistura, talvez, autoridade com autoritarismo. Isso, exatamente. O senso comum nos diz isso, apresenta-se assim. Só que uma liderança, ela tem a sua autoridade, ela está dentro da hierarquia dela, dentro daquela organização. Só que a maneira como esse líder apresenta a sua autoridade é o que vai fazer a diferença. Você pode exercer sua autoridade sem ser autoritário. Você pode exercer a sua liderança dentro de uma autoridade, dentro daquela hierarquia, daquela companhia, de uma maneira mais leve, entendendo os processos, fazendo com que as pessoas enxerguem como elas vão chegar àquele resultado. O fato que essa autoridade utilizada de uma maneira exagerada ou sem controle, ela, além de não definir um bom caminho, ela ainda pode afastar aquelas pessoas a ponto de criar uma barreira entre o líder e os liderados, né? E uma barreira construída entre os dois é um grande risco, porque a equipe tem a capacidade de arrebentar o líder, né? A equipe, se ela tiver contra o líder, acabou. O líder pode criar várias estratégias, mas se ele não conseguir conversar e dialogar com aquela equipe ela não vai fazer aquilo que precisa. Ela pode até cumprir todas as tarefas, mas nunca vai agregar algo para o seu suposto líder, não é? Com toda certeza. Quando a equipe ela não está bem claro para ela onde ela vai chegar, como ela vai chegar, ou se ela não está engajada o suficiente por conta dessa liderança, ela pode parar pelo meio do caminho. Sim. E nós vemos acontecendo em diversas empresas. E acho que a maneira mais lúdica de trazer isso para a gente hoje é quando a gente fala do esporte. Um time de futebol, por exemplo. Quando aqueles 11 jogadores não estão engajados com aquela liderança que está ali, eles têm dificuldade de exercer seu papel de maneira excelente dentro do campo. Porque aquilo que aquele líder está passando para aquela equipe não está sendo bem digerido. Sim. Não está sendo bem orientado. Então, isso vai ser apresentado no dia a dia com a dificuldade de atingir esse resultado. O fato do líder, ele conseguir se comunicar, e você falou uma palavra bem no iniciozinho de assertivo. Nem sempre as pessoas são assertivas ao falar, né? Às vezes ela tem até uma ideia, mas na hora de transmitir ela não é tão assertiva. Aí envolve emoção, a pessoa pode estar falando uma frase fora daquele contexto que é super bem aceita, mas naquele momento a emoção da raiva motivou uma entonação diferente. Isso requer uma resposta também diferente. E aí, esse controle emocional é um ponto que a gente vai conversar ainda hoje aqui, mas o líder ele precisa ter esse equilíbrio. Agora, usar essa liderança para influenciar as pessoas a saber como ser conduzidas, né, como chegar até lá, é um grande desafio para muitos líderes, porque às vezes o líder ele é tão pressionado a ter o resultado, a não deixar nada dar errado, que ele esquece que são pessoas, são seres humanos que estão ali e podem errar, são suscetíveis ao erro. E aí essa relação de, olha, vem uma cobrança sobre o líder, porque eu não acredito que o líder cobre o liderado só por si só. Ele também é cobrado. E aí vem uma cobrança sobre ele, ele cobra o outro, e às vezes gera uma certa frieza para que a coisa ande e não dê tantos erros. Só que quando a gente é pressionado, tem pessoas que quando são pressionadas para não errar, aí que acontece o erro. Como é que a liderança ela vai fazer isso assim de forma bem saudável para que os liderados eles não se sintam tão coagidos e gerem um problema maior do que o simples esquecimento que pode acontecer corriqueiramente? Esse é um desafio que todos os líderes passam todos os dias.
o como que ele recebe essa cobrança, o quanto que ele recebe aquela meta, aquele desafio que ele precisa apresentar e conduzir o seu time, como que ele pega essa mensagem, transforma em algo motivacional, influenciador para poder passar para a sua equipe sem que isso o atinja. Por isso que é tão importante que os nossos líderes, eles se cuidem. Eles possam fazer qualquer tipo de acompanhamento, porque o líder hoje ele está muito sozinho. Porque o líder é sozinho? Totalmente sozinho. Porque ele recebe essa pressão, ele tem que trabalhar essa pressão dentro dele para poder passar de maneira assertiva para o time. Porque se ele não faz esse filtro interno dessa pressão, ele acaba descendo a pressão da mesma forma que ele recebeu e o time pode não reagir da mesma maneira, ele pode perder as pessoas. Preparado como ele está por ser líder, né? O fato de estar como líder, ele tem que estar já preparado para tomar alguns rajões pesados. Exatamente. Ele tem que receber essa maior pressão, tem que estar dentro dele. E com quem que ele conversa? Com quem que ele fala? Com quem que ele coloca para fora tudo aquilo que está dentro dele? O que tem acontecido é que muitos líderes têm guardado toda essa pressão dentro de si e não está colocando para fora. E a maneira que o nosso corpo, às vezes, coloca isso para fora está sendo dentro da equipe, dentro das pessoas, não sabendo ser assertivo com o erro, não sabendo corrigir uma rota quando necessário. Sim. Estamos falando de pessoas, a gente não está falando de computador. Se até o computador ele falha, às vezes, o nosso celular, às vezes ele trava, você tem que reiniciar. Com o celular tem gente que ainda joga ele na parede, né? Com pessoas não, hein? Pelo amor de Deus. Por favor, não façamos isso. Então, esse processo de autoconhecimento dele, desse autocuidado, vai fazer com que ele tenha esse filtro de maneira mais clara e assertiva dentro dele e ele seja claro e comunique aquilo que a equipe precisa ouvir e saber ser direcionada. Agora, essa troca e esse compartilhamento, às vezes acontece não com um profissional, né? Às vezes não está lá para o Luiz Caetano no consultório dele para resolver isso. E às vezes ele tende a falar com aquele que é mais chegado. Até que ponto essa conversa não é um risco? Por quê? Já que a gente pontuou que o líder geralmente está sozinho, porque ele carrega essa responsa sozinho, falam assim, não, quero ser o meu patrão. Gente, mas eu fico pensando que o patrão, ele não tira finais de semana, porque ele trabalha no final de semana. Se ele não está ali pessoalmente, a mente dele continua trabalhando porque ele nunca pode parar. Se ele parar, para tudo. Mas ele, às vezes, não tem esse tempo para ir numa sessão de terapia, de fazer uma trilha para ter contato com a natureza, um pouco de bem-estar e tudo mais. Erradamente, mas é o que a gente vê com a maioria dos líderes. E aí, ele compartilha com uma pessoa da equipe que é subordinado a ele, mas que é amigo. Qual o perigo? Isso é um perigo comum que acontece nos dias a dias, porque aquilo que ele está compartilhando, aquele sentimento, aquela dor, pode se voltar contra ele. Porque esse amigo, ele pode compartilhar com outras pessoas também. Ele também tem outros amigos. Ele tem outros amigos. E daqui a pouco a equipe dele está começando a entender que o líder, ele tem uma fraqueza. O líder, ele não está bem. O líder, ele não está claro nas decisões que ele está tomando e ele pode perder aquela rota que ele estava sendo direcionado. Então, é um perigo muito comum e tem líderes hoje perdendo as suas equipes porque está compartilhando muito seus sentimentos com as pessoas. Mas o líder não pode ter fraqueza? Pode ter fraqueza, todos nós temos, somos seres humanos. Só que essas fraquezas, quando a gente fala de uma liderança, ela precisa estar bem esclarecida dentro dele. Porque se essa fraqueza é compartilhada com a equipe e ele não está tratando dessa fraqueza, ele pode ter dificuldade na hora de tomar uma decisão. Ele pode ter dificuldade na hora de engajar, de influenciar ou de motivar uma equipe. Certo. Porque ele não está bem. E as pessoas podem usar isso contra ele. Então, a questão é, o líder ele pode não estar bem e é muito difícil um líder estar 100% bem, porque ele também é ser humano, a gente sabe, a gente vê isso, mas o compartilhar dessas fraquezas não pode ser com qualquer pessoa da equipe, até porque essas pessoas podem não estar preparadas para aquilo, né? Mas, em certo ponto, compartilhar uma fraqueza não é demonstrar um pouco de abertura, olha, eu sou igual a você, só tenho uma responsabilidade maior, que eu tenho que tomar mais cuidado, mas eu também passo por algumas dificuldades e isso criaria uma relação de confiança?
Mas pense, você não está desabafando. Você está usando, você está bem, essa fraqueza está bem elaborada dentro de si, você tem consciência de onde está doendo e do que você precisa melhorar e você está usando isso para motivar a sua equipe. Sim. Você não está desabafando porque você está muito pressionado, porque você está cheio e precisa colocar para fora aquilo que não está bem dentro de você. Você entende que existe essa diferença? Você sabe para onde você quer ir. Quando você está desabafando, você não sabe. Você só quer se livrar daquilo que está dentro de você. O fato é que quando a gente compartilha algo com alguém que, primeiro, não pode resolver o problema. Eu estou falando numa hierarquia empresarial, num grupo de trabalho, não estou falando com amigos aleatoriamente. Mas dentro da sua equipe de trabalho, se você pontua uma fraqueza para alguém, eu só estou aqui me desabafando, botando para fora, me lamentando ou me vitimizando, de certa forma, aquela pessoa não pode resolver o problema. A gente não sabe como ela está em relação à empresa ou em relação àquilo que você está falando. Isso pode tirar toda a motivação daquele funcionário. E aí, lá na frente, você acaba colhendo o que você mesmo plantou. A gente tem aí nas teorias, da psicologia organizacional as motivações que são extra e são intra, motivações internas e externas, intrínsecas e extrínsecas. E às vezes não existe motivação externa, mas existe uma motivação interna. Não, eu quero fazer melhor porque meu valor é isso, não meu valor de financeiro, mas para mim fazer bem feito é fazer bem. Se eu começo a fazer uma coisa, independente, se eu estou ali para fazer, eu vou fazer o meu melhor. E quando a gente começa a compartilhar ou disseminar essas mazelas, que são enfrentadas, a gente pode começar a denegrir essa motivação intrínseca que a pessoa tem. E aí ela começa a deixar de dar resultados e depois para você reanimar é muito mais difícil. A gente sabe que todo ser humano ele é movido, isso na terapia cognitiva comportamental. Na Gestalt, a gente vai fazer agora uma analogia. Na TCC, a gente trabalha com as crenças centrais e crenças intermediárias que são construídas ao longo da história. Geralmente, elas são definidas bem na infância, primeira, segunda, terceira infância, e ela vai sendo estruturada. Então, para um líder que tem uma crença central de desamparo, eu não sou capaz, e começa a trabalhar, ele vai ter algumas, vou chutar aqui algumas, porque cada pessoa é uma pessoa, a gente não tem como, o ser humano não tem como entrar num roteirinho específico, não, é só isso que funciona. Mas um caso, por exemplo, um líder que pensa, ele acredita que ele não é capaz, mas ele tem um cargo de liderança. Talvez ele até justifique. Eu tenho um cargo de liderança porque eu nunca cheguei atrasado. Porque eu sempre fiz o que me mandaram. Tem mais tempo de casa. Tem mais tempo de casa, porque eu sou amigo do filho do patrão. Sei lá, alguma coisa assim. Ele nunca consegue reconhecer o valor que ele tem e a capacidade que ele tem. Mas, ok. A pessoa que tem esse tipo de crença central, ela possivelmente não vai reconhecer por si só que essa é a crença central. Mas ela cria algumas regras. Se eu falhar, então eu sou ruim, então eu não falho. Aí, para eu não falhar, eu fico com o meu e-mail aberto o final de semana inteiro, eu me encho de reuniões, me encho de cursos, me encho de compromissos só porque eu não posso falhar. Porque se eu falhar, eu sou ruim. Como líder, antes da gente entrar na liderança, como é que a Gestalt vê isso? Então, a Gestalt ela enxerga o ser humano como um todo, a soma de todas as partes é maior do que as suas individualidades. Então, o ser humano, ele é composto de toda a sua história. Você carrega uma história. Você não chegou aqui do nada. Você chegou aqui por conta da sua história, seus traumas e como que isso impacta a sua vida no hoje. A Gestalt trabalha muito aqui e agora. Não que a gente desvalorize o que aconteceu lá atrás, mas o que aconteceu lá atrás, como que isso aparece para você hoje? Como é que a gente trabalha em você hoje? Então, a gente diria que você teria uma Gestalt aberta e que precisa ser trabalhada, porque isso vai te atrapalhar no dia a dia. Porque você vai trazer essas questões, você vai ter dificuldade de enxergar o propósito e o potencial das pessoas, você vai ter dificuldade de lidar com o erro dos outros, porque você não pode errar, porque se você errar, você não presta.
Então, você não aceita o seu erro. Transfere tudo isso para o outro. E vai transferir isso para o outro. Você pode ser um líder que não vai aceitar o erro da sua equipe. E isso, na liderança, é um problema extremamente sério. Extremamente, porque se você cria um ambiente hostil, onde as pessoas têm medo de errar, elas têm medo de arriscar. E nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Como que você consegue chegar no potencial excelente, no potencial máximo, sem você arriscar? Com o medo, ele nos trava. E esse líder pode estar criando um ambiente hostil sem ele perceber, para que as pessoas não errem, para que as pessoas não arrisquem, para que ele tenha sempre o controle de tudo. Nessa questão, a gente trabalha com um líder que tem uma história, né? Tanto na Gestalt quanto na TCC. O que aconteceu no passado está bem presente ali, que precisa ser resolvido. Ou fecha uma Gestalt, ou trabalha com pensamento disfuncional e faz uma ressignificação cognitiva. Aí nas duas abordagens. A questão, só abrindo um parêntese, tanto Gestalt, quanto TCC, quanto psicanálise, que a gente conversou aqui um pouquinho antes, quanto existencialismo, enfim, todas as abordagens, ela tem um único objetivo, de ajudar aquela pessoa a se reconhecer e conseguir extrair o melhor de si mesmo para buscar esse equilíbrio. Como a neuropsicologia fala, né, a gente precisa ter esse equilíbrio em todos os sintomas, em todas as áreas da vida, para que os sintomas sejam o mínimo possíveis. Agora, a gente é uma consequência das nossas vivências. E o líder, seja o líder ou seja o liderado, que vai buscar esse autoconhecimento, independente da abordagem, mas eu gosto da Gestalt, então vai fazer a Gestalt, não tem problema, eu gosto da TCC, vai fazer a TCC, porque é só um filtro que ajuda a gente a enxergar o ser humano. É como um óculos. Esse óculos aqui me ajuda a ver o ser humano de uma forma, da Gestalt é outro, mas todos eles veem o ser humano. E isso é o mais interessante, é o mais legal da psicologia, né, que todos trabalham para um único fim. Agora, voltando, fechando esse parênteses, a gente tem líderes com vários perfis. Tem o perfil marcado pela história, e tem os perfis de pessoas que conseguiram superar isso, ou fizeram terapia, ou tiveram uma infância mais adaptável para lidar com as necessidades de um líder. Na sua opinião, quais são os perfis de liderança mais úteis para liderar o hoje, com inteligência artificial, com tecnologia extremamente avançada, com geração Z? Então, a liderança é um processo, a liderança vem passando por um processo de transformação ao longo dos anos. Isso tem muito a ver com a personalidade das pessoas. Talvez 20, 30 anos atrás, se a gente tivesse tendo essa conversa, o papel do líder seria totalmente outro. A sociedade era outra. Sim. A nossa sociedade... 20, 30 anos, a gente estaria falando da geração X, talvez, que é bem tradicional, é menos tradicional que a Baby Boomers, mas é aquela geração que, olha, você tem que ter a carteira assinada por muito tempo. Você não pode perder o emprego com 3 anos, senão vai sujar a sua carteira. É isso. Você fica anos na empresa. Isso daí é uma marca de confiança, né? De validade. A geração Z, não. 2 anos na empresa já está há muito tempo. Vou sair, vou trocar, vou fazer outra coisa. Elas querem ser desafiadas o tempo inteiro. Elas querem um novo o tempo inteiro. E antes era valorizado aquele sujeito que era especialista. Eu sou especialista nessa função. Eu sou muito bom fazendo isso. Sim, verdade. Hoje já não é mais valorizado isso. Inteligência artificial, tecnologia, o mundo hoje está mudando o tempo inteiro. Então, pessoas que têm essa capacidade de se adaptar a essas mudanças o mais rápido possível estão saindo na frente. Então, o líder que ele não entende esse movimento global, esse movimento do mundo que está acontecendo, como é que ele vai extrair o melhor do seu colaborador? Como é que ele vai pegar um jovem dessa geração que está vindo agora, cheio de energia, cheio de ideias novas, como é que você coloca ele dentro de uma caixinha? Exato. Você não vai conseguir. Você vai perder esse funcionário, você vai se estressar dentro desse processo, você vai estressar a sua equipe dentro desse processo e você só perdeu tempo. Mas quais são os traços psicológicos, né, de um líder para hoje ele conseguir lidar, além dessa abertura? Porque hoje a gente não pode limitar que o líder é o de 40 anos, que é da geração Y. Porque hoje a gente pode ter departamentos que o líder tem 20 anos. Sim. E
Independente da idade, quais traços hoje são mais relevantes? Para cada tipo de equipe, alguns traços de lideranças fazem mais sentido. A equipe de vendas tem alguns traços de personalidade que são mais fortes, como energia, engajamento, uma pessoa que tem uma comunicação muito clara e ambicionada para um objetivo muito claro. Uma equipe, talvez, de profissionais de TI, já exige uma liderança um pouco diferente, um pouco mais voltado para entender as especialidades. Então, o líder hoje... É mais analítico, né? É mais analítico, é perfil de pessoa. Então, o líder hoje que ele acaba se destacando é o líder que ele entende que o equilíbrio está fazendo as coisas funcionarem nas empresas e nas pessoas hoje. Mas, nesse caso, Luiz, não ser o líder é mais do que ter conhecimento técnico sobre aquilo que está sendo feito. Totalmente, porque o líder ele não precisa saber tecnicamente tudo. Ele precisa saber como que aquela roda gira e fazer com que ela esteja girando, porque dentro da sua equipe você vai ter um profissional que sabe fazer, mas esse profissional às vezes tem dificuldade de tomar uma decisão. Entra o papel do líder para poder apoiar na tomada de uma decisão. Então, se o líder hoje ele não está bem cuidado, se o líder hoje ele não entende os seus limites e a sua capacidade, isso vai influenciar na hora dele tirar o melhor de cada um. Eu conheço líderes hoje que têm tanta dificuldade de entender o seu papel e o do seu liderado, que ele tira o liderado da frente e ele vai executar a função do liderado. Bicho, aí é um problemaço. Um problema. Porque ele não consegue. Não consegue. Uma hora essa roda vai parar de girar. Luiz, a gente se depara com líderes, às vezes focados extremamente no resultado. Números, valores, entrada de verba. E isso é um baita problema porque as pessoas, elas deixam de se perceberem ou se sentirem, nossa, eu sou um funcionário, para eu sou uma máquina que funciona dentro desse mecanismo. E aí começa um decorrer de problemas, não é? Com toda certeza. Como nós já falamos anteriormente, nós estamos falando de pessoas. E cada pessoa tem uma motivação, cada pessoa tem uma história. Se você tem um líder que ele desvaloriza quem você é, ele desvaloriza o como você está naquele momento, ele não vai ser assertivo na hora de extrair o melhor de você. Nós temos hoje funcionários apertando o botão, porque não estão felizes. Porque eles não estão engajados dentro daquele propósito. E o líder está ali tentando, você tem que chegar nesse número, você tem que chegar nesse número, e ele não sabe como conduzir esse colaborador até chegar naquele número. E aí, nesse momento, entra uma outra emoção, que é a ansiedade, que vai bater o desespero, e aí todas as conversas com aqueles liderados vai ser de ameaça, amedrontando, ameaçando, porque ele se perdeu. Aí eu vou falar agora uma frase. O Luiz, ele também é cristão, ele dá palestras em igrejas, né? Ele tem toda uma questão de fé junto com ele, isso é muito legal, isso me permite trazer essa citação. Vou trazer duas citações que, de certa forma, a meu ver, eles conversam um pouco. Aristóteles fala o seguinte: conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá. Conhecer o Senhor, temer ao Senhor, é de uma certa forma você se reconhecer no Senhor. Você sabe quem Ele é, e quando eu sei quem é Deus, eu sei quem sou eu. Não que eu seja Deus, mas eu consigo identificar a grandeza dele, o amor e cuidado que ele tem comigo, de me criar, de me construir, de elaborar em mim a partir dos momentos que eu abro espaço para ele. E aí Aristóteles vem e fala, se você se conhecer, é um começo para a sabedoria, é o pontapé inicial. Hoje muitos líderes têm dificuldades ou eles assumiram a liderança sem esse autoconhecimento? Com toda certeza. E sem esse processo de autoconhecimento, mais uma vez, como que você consegue tirar o melhor de uma pessoa se você não se conhece? Como que você consegue tirar o melhor de si se você não se conhece? Todos nós passamos por esse processo. E isso é observar e avaliar assim, esse é meu ponto forte, esse é meu ponto fraco. Quais são os pontos fracos que você mais destaca nas lideranças com quem trabalha? Principalmente quais são os meus gatilhos? Quais são os meus limites? É importante que eu conheça. Se eu sei o meu limite, eu não vou deixar que aquela situação me tire do sério. Eu não vou deixar que aquela situação
me imbui de emoção e eu perco o controle sobre aquilo. Então, um líder hoje, que ele não tem esse controle emocional, que ele não conhece seus limites e as suas fraquezas, ele vai deixar transparecer isso para a equipe. Vamos lá, vamos trazer para um exemplo mais claro, para que as pessoas de casa a gente possa entender. Um líder que ele tem uma grande dificuldade de ouvir que ele não cumpriu os prazos. E ele já vem, aí a gente agora vem com a psicologia. Na história, ele foi construído em cima de que sempre chegava atrasado, sempre estava atrasado, e ele sempre ouvia, você é um irresponsável, você não dá conta de nada, você não pode ser levado a sério, porque você não cumpre seus objetivos, seus propósitos e tudo mais. Essas marcas lá atrás, elas são carregadas enquanto você não resolve, enquanto você não elabora. E aí, no trabalho, isso é um gatilho, isso pode ser um gatilho. O prazo está chegando, não vou cumprir. Isso trava. Te gera uma angústia tão grande que você não consegue ir adiante. O fato é que uma emoção, aí eu vou falar da TCC, você traz a Gestalt, como é que vocês trabalham. Um pensamento de que o prazo está chegando, eu não vou conseguir, já gera uma emoção de ansiedade, de medo de perder o emprego, medo de ser chamado a atenção, medo de ser envergonhado, de ser colocado para fora, de ser humilhado. Já gera uma consequência fisiológica, eu já fico com dor de cabeça, já tenho palpitação, arritmia cardíaca, minha mão começa a suar e eu começo a gritar com os meus funcionários porque eu não posso deixar aquilo acontecer. Essa é a cadência dentro da TCC. Nesse caso, as respostas dos funcionários podem evidenciar ainda mais esse pensamento que ele não vai conseguir. Dessa forma, ele vai piorando. E ele vai, além de gritar, ele começa a insultar o funcionário, que vai dar uma outra resposta. E fica num círculo vicioso, enquanto não dá um basta naquilo ali. Às vezes o basta é um fim de semana, que o líder vai para outro lugar, respira e volta. Mas durante a semana, no meio do trampo, né, a coisa não funciona, às vezes não é possível, por falta de orientação, por falta de conhecimento. Mas esses gatilhos começam a estourar e as consequências são piores. Como é que você percebe isso para o líder, que além de não reconhecer o gatilho, ele ainda acaba se inflamando muito rápido? Então, o grande problema é ele não reconhecer o gatilho dele. E se ele não tiver aberto para que ele tenha esse autoconhecimento, ele sempre vai ter dificuldade quando ele chegar dentro desse momento. E dentro de uma empresa, a gente não controla todos os ambientes, a gente não controla todas as variáveis externas. Às vezes você precisa lidar com uma situação extraordinariamente nova. Uhum. E o seu posicionamento, o conhecimento desse seu gatilho vai fazer a diferença na hora de você passar uma informação para a sua equipe e na hora de você conduzir a sua equipe para onde que você quer. Sim. Se você não tem esse conhecimento desse gatilho, a sua equipe vai se perder. Eles vão começar, às vezes, a brigar um com o outro. Até porque eles também têm gatilhos, né? Porque eles também têm gatilhos, mas a expectativa deles é que vai vir uma orientação do líder. E vai acabar com o problema. E vai acabar, porque quando você não é o líder, você tem essa segurança de que o seu líder... Não, qualquer coisa der errado, o meu líder está ali, ele vai tomar uma decisão, ele sabe a resposta. E quando você não tem essa expectativa dentro do seu líder, você tem uma confusão dentro da sua equipe. Sim. E se você está confuso, você vai passar isso para a sua equipe e você vai ser sempre um líder que vai travar mediante essas situações. As empresas, ou você pode perder o seu cargo de liderança, ou você vai ter dificuldade de continuar a sua carreira e você vai ter dificuldade de encontrar aquele resultado. Ou, se você chegar naquele resultado, mas a que custo? O que você está perdendo? Pessoas? A sua própria saúde, porque você vai gerando essa angústia, essa pressão, essa coisa que você não tem controle dentro de si. Exato. Pessoas estão adoecendo, líderes estão adoecendo por conta disso. A gente hoje tem um ascendente do burnout por conta dessas dificuldades de lidar com emoções, pressão do trabalho, pressão de casa, pressão financeira, e as pessoas acabam não suportando. A cobrança, às vezes, no trabalho é além do que aquelas pessoas podem suportar. Agora, eu não sei os gatilhos. O que a gente pode fazer? O que você orienta para os seus liderados, que são líderes, né, a fazerem? Tem alguma ferramenta usada pela própria Gestalt?
Acho que tem algumas ferramentas que são empresariais, nem tanto da Gestalt, porque dentro da Gestalt eu gosto de usar muito um conceito chamado awareness, que é o dar-se conta. É muito importante que você tenha consciência daquilo que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Quando você entende o que você fez e o porquê você fez, fica mais fácil de você tratar, de você ter algum tipo de mudança dentro do seu comportamento. Hoje eu trabalho muito através de PDIs, né, que é um plano de desenvolvimento individual, um processo de autoconhecimento, aí eu acabo usando um pouco da psicologia para poder trabalhar dentro dos meus liderados, porque existe um senso comum muito grande hoje que você consegue separar quem você é da sua empresa. Quando eu entro dentro da porta da empresa, eu esqueço meus problemas. Mentira. Você não esquece, você é uma pessoa só. Sim. Se você está carregado de pressão, carregado de coisas fora do seu trabalho, você vai trazer isso de alguma forma para dentro. Sem dúvida. Você vai estar mais fechado, às vezes, para uma novidade. Você vai estar fechado para um ambiente que está necessitando da sua energia, está necessitando de algo seu. Então, se você não está bem lá fora, dificilmente você vai conseguir executar bem aquilo que você precisa. Como é que você influencia alguém se você não está bem? Na verdade, você acaba influenciando, mas a pessoa fica mal também, né? Você pode... E você tem uma tendência muito grande de depositar nessa pessoa aquilo que não está bom em você. A gente só dá o que tem. A gente dá o que tem, exatamente. É muito comum, né? A gente fala que a gente chega em casa, às vezes a nossa esposa despeja na gente um estresse do trabalho. Os líderes estão fazendo isso. Estão despejando nas pessoas os estresses da sua vida pessoal. E você acaba descontando em quem não tem nada a ver com isso. O que também é um problema se ele chegar em casa e descontar na esposa o que ele sofreu na empresa. Agora, se você tem o seu autoconhecimento, se você entende os seus limites, hoje eu não estou bem. Você precisa se respeitar. Não necessariamente nós estamos bem todos os dias. É verdade. Você precisa respeitar o seu momento. Só que você se conhece, você sabe o seu limite. Você vai evitar situações que vão te fazer passar por aquele limite. Dentro do ambiente empresarial, você fala, hoje eu vou evitar essa conversa. Vou ter essa conversa amanhã, que eu vou estar mais calmo, vai ser uma conversa mais assertiva do que uma conversa só de um esporro, que não vai te conduzir, não vai te levar a nada. Essa assertividade ela é interessante porque você pode se comunicar. Aí, trazendo um pouco da teoria da comunicação, quem fez comunicação social, a gente tem um período que a gente avalia o que é comunicação. E aí tem o receptor, tem o emissor, tem o meio, tem a mensagem. E foi muito interessante que cada teórico foi enfatizando uma área dessas. Não, a comunicação acontece quando o emissor lança a informação. Mas aí como é que o outro recebeu? Não, a comunicação aconteceu porque alguém lançou. Tá, esse foi um teórico. E aí vem o outro e fala, não, a comunicação acontece quando o seu receptor recebe e decodifica aquilo ali. E aí foi. E é interessante que a assertividade é você saber falar, saber se expressar de forma clara. É difícil separar a emoção na hora da fala? É. Por isso que é interessante talvez deixar para outro dia. Agora, quando é emergencial, nada melhor do que 5 minutos fazendo exercício de respiração para você diminuir a quantidade de noradrenalina, de cortisol no seu corpo. E aí você vai falar e você vai ter uma expressão sem aquela brutalidade da raiva. Porque às vezes a pessoa não está nem com raiva, ela está nervosa. Só que na hora se mistura tudo. Então, é importante, olha, uma das ferramentas é se equilibra, faz um exercíciozinho de respiração, né? 5 minutinhos vai dar gente, é outra oxigenada que dá na cabeça, que você consegue olhar para a situação até com outros olhos, né? Você acaba não sendo movido pela raiva, nem pela ansiedade, porque às vezes a pessoa se explode porque ela já está catastrofizando o que vai acontecer lá na frente se ela não tomar uma atitude. Mas, gente, não tem evidência nenhuma que aquela catástrofe vai acontecer, mas a gente acaba agindo. Então, assertividade é isso, é você saber falar de uma maneira adequada, que o outro consiga entender o que você está falando, né? Para não parecer aquele, é um ditador, só chegou, disse ali, ponto, e é o dono da razão. Isso é um baita problema. Agora, na liderança, a gente trabalha muito com a questão dessa regulação emocional.
nem todo mundo consegue ou sabe do poder da respiração. Não estou falando de meditação para ficar lá chamando chakra, um monte de coisa, não, gente. Meditação, eu estou falando de respiração, um exercício de mindfulness, que é um exercício que você trabalha a atenção plena para que você possa se normalizar, né? Isso ainda é muito utilizado dentro das empresas? Eu acho muito importante, mas acho que poucos líderes têm esse autoconhecimento. Poucos líderes buscam e valorizam o que a psicologia tem de tão importante para passar para a gente. É muito mais comum você ver em palestrantes, que às vezes dá aquela angústia, dá aquele frio na barriga na hora de você fazer uma apresentação. Você faz esse exercício de respiração para você ter controle. Verdade. Você retomar o controle daquilo que está acontecendo. Isso é muito importante, Anderson, porque se você não se preparar, se você não tiver sob controle daquilo que você está sentindo, você vai confundir o que é seu e o que é do outro. Você vai ter uma conversa difícil. Você vai ter uma conversa onde, às vezes, o outro está inflamado. Se você não tiver sob o controle daquilo que é seu e do que é do outro, as coisas podem se confundir e aquela conversa passar do tom. E é comum os líderes errarem nesse ponto. Eu já errei. Muitas vezes até você chegar dentro desse aprendizado. Mas é importante que você tenha como que o seu corpo funciona. Tem pessoas que ouvem uma música. Tem pessoas que usam essas bolas anti-estresse. Não sei, você vai adotar um método que funcione para você. Mas se você for daquele tipo de pessoa que o que fica na sua mão você vai jogar no outro, não usa essas bolinhas para apertar, tá? Faz nada disso. Vai beber água. Bebe água. Eu falo muito para os meus pacientes que tá nervoso, tá com raiva, bebe água. Eu ensino isso para as crianças. Ó, vai brigar, enquanto tá com raiva, bebe água. Fiz até com um deles, eu lembro de 3 passos, né? Que é beber água, respirar, beber água e brincar com o cachorro. Para ele se acalmar, ele precisava fazer essas 3 coisas, porque na hora do ímpeto, alguma coisa podia se quebrar ou quebrar na cabeça de alguém. Então, a gente tem que ir buscando essas alternativas. Agora, críticas que o líder recebe podem ser gatilhos para que ele se exploda, né? Qual é a ferramenta mais útil para lidar com essas críticas, seja ela construtiva ou desconstrutivas? Eu acho que crítica é crítica independente do motivo que está sendo falada ou de quem está sendo falada. É crítica. Agora, eu preciso saber o que eu vou fazer com ela. Mas isso leva um tempo e um processo psicológico para lidar, né? Mais uma vez, a gente volta para o processo de autoconhecimento, o processo de você entender quais são as suas limitações e você não ser dominado pelas suas emoções. Porque quando você lida com o público, quando você trabalha com metas, com resultados, você vai, em algum momento, vão puxar a sua orelha. Em algum momento, vão falar que você precisa corrigir a rota. E se você não tem equilíbrio para filtrar essa informação e passar ela de forma assertiva para frente, elaborar isso dentro de você, você não vai ter uma resposta positiva. Você vai ter uma resposta onde você pode ficar estressado, você pode estar mal e, mais uma vez, você entender, dentro da Gestalt, a gente trabalha o dar-se conta, que é o awareness. Você entender o que é seu e o que é a expectativa do outro e o que está dentro do seu alcance. Muitas vezes a gente tem metas que a gente não vai conseguir alcançar. E tudo bem, você precisa elaborar isso dentro de você para que, não vou alcançar, mas eu vou dar o melhor, eu vou chegar o mais próximo possível. Mas também colocar metas mensuráveis, né? Metas alcançáveis. Só que às vezes nós como líderes, nós recebemos essas metas. Às vezes você está dentro do ambiente organizacional que alguém decidiu aquela meta que você tem que alcançar. Agora a gente passou aí pelo Dia dos Pais. E a meta no shopping center para venda, às vezes, pode ser o quê? R$100 mil por vendedor. E aí a pessoa fica desesperada. E o gerente da loja, mais ainda. Porque eles ganham por comissão. Exatamente. E aí fica essa pressão. Se esse gerente, ele não tiver elaborado dentro dele que ele vai dar o máximo, ele vai buscar essa meta até o possível dele, ele vai dar o 120% dele. Mas se ele não conseguir, que ele tenha clareza de que ele deu o máximo, a equipe dele deu o máximo, que ninguém no lugar dele faria melhor,
Ele precisa ter isso claro, porque senão ele vai passar essa insegurança dele para a equipe. E a equipe pode não responder bem, a equipe pode travar. E se a equipe criticá-lo, como é que ele lida com isso? Mais uma vez, a gente vai para esse processo de que se ele não conhece os seus limites, ele vai cair na pilha. Ele vai cair na pilha. Agora, ele pode criar uma perseguição. Eu já vi líderes que não aceitam esse tipo de crítica e começam a perseguir o funcionário. Ele entra num processo de que ele se perde no meio disso tudo. Aí busca uma autodefesa totalmente desordenada. Exatamente. Ele não conhece os traumas dele, ele não sabe lidar com os traumas dele, e às vezes um dos gatilhos dele é a crítica, uma pessoa que sempre busca a perfeição em tudo, e a gente não é perfeito. Sim. Se você não tiver dentro de si que tudo bem você errar, faz parte do processo, faz parte do amadurecimento e evolução que você está passando, você não vai elaborar isso bem dentro de você. E você pode se tornar uma outra pessoa dentro daquela equipe. E você se perde dentro desse processo e automaticamente você perde a sua equipe. Tá aí, olha, são pontos, gente, que o liderante, ele nem sempre vai idealizar do líder, mas o líder precisa ter essa concepção, né? É uma responsabilidade grande. Quem olha assim, acha que é muito bonito ser líder, mas tem mais peso a carregar do que glórias a receber, porque é uma responsabilidade em cima da outra, né? Não dá tempo, às vezes, de processar tudo e você tem que ir carregando. A equipe está ali e você tem que levar. Existe estratégia para você motivar a sua equipe. Agora, qual é a melhor? Existem variações dessas motivações, porque a motivação intrínseca não tem, é da pessoa, não tem o que mudar, mas a extrínseca, quando o líder não pode oferecer, vou pagar mais, vou dar aumento, não posso dar folga, não posso deixar sair mais cedo, mas eu preciso motivar. O que você faz? Primeiro você tem que conhecer com quem você está trabalhando. Se você não sabe como as pessoas da sua equipe funcionam, como é que você pode abordar a melhor estratégia? Pode ser que para uns seja uma folga, para outros seja o dinheiro. Então, se o líder não conhece a sua equipe, ele nunca vai ter uma estratégia assertiva de tirar o melhor daquela equipe. Esse olhar para conhecer a pessoa, você, acredito eu que seja por experiência, por estudos, né? Análise, conversa. O networking que a gente fala muito, não é só para você criar parceiros comerciais, é para você aprender com a experiência dos outros. Mas quem está começando? É líder, está começando, acabou de assumir um grupo na própria igreja e como é que vai saber identificar o perfil de cada um? É sentar e conversar. Não existe outra técnica tão avançada do que você sentar, tomar um café, você sentar... Hoje, quando às vezes você assume uma liderança, geralmente as pessoas estão mais preocupadas qual resultado eu tenho que dar. Só que o como vai fazer a diferença para você. E o resultado ele é alcançado através das pessoas. Esse objetivo que você traçou, você não vai conseguir sozinho. O líder não vai conseguir descer naquele setor e ele fazer tudo que é necessário sozinho. Hoje tem líder gastando mais tempo com processo, com reunião, do que conhecer suas pessoas. E se ele faz esse processo inverso, ele ganha tempo. Porque lá na frente ele sabe o que falar com o Anderson. Ele sabe que se ele chegar no Anderson, às vezes ter uma frase, uma palavra, vai despertar aquilo que é necessário para você chegar e melhorar o seu rendimento. Agora, o inverso também acontece. Se eu não sei como o Anderson funciona, eu vou despejar uma energia em você que você não sabe absorver. Você vai estar numa onda, eu vou estar em outra, ou vice-versa. E eu te perdi dentro desse processo. Em vez de fazer você levantar e seguir adiante, eu te perdi. Você travou. Porque, como você mesmo disse, a motivação ela é interna. Você pode passar um vídeo motivacional de 10 pessoas, 6 ficam muito felizes com aquele vídeo e 4 falam, nossa, esse vídeo me deixou mal, porque se o fulano consegue daquele jeito e eu que estou bem estável não consigo, eu não presto. Então, o tiro sai pela culatra. Se você não conhece a sua equipe, a sua estratégia, ela tende a não dar certo, tende a você não conseguir ter êxito. Agora, é muito importante o reforço. É muito comum líderes não darem feedback aos seus liderados. E aí isso daí é um ponto que, mas o meu liderado, se eu der um feedback de que ele foi bom, vou dar um reforço positivo, ele vai se achar muito e vai conversar, pisar no freio. Quem garante?
Quem garante que um elogio sincero não vá fortalecer para que ele continue dando o melhor dele, porque ele viu que o esforço dele foi visto, não é? Isso é uma maneira de você motivar a sua equipe, motivar aquela pessoa, mas se você for usar o reforço positivo, cuidado só para não fazer uma inversão. Você está falando de algo que ele fez, não de quem ele é. Isso é muito diferente. Porque se alguém organiza algo, você pode, olha, parabéns, a sua organização foi ótimo, o que você organizou ali ficou muito bom. E aí quando você fala, olha, você é muito organizado e muito isso e muito aquilo, aí ele pode generalizar tudo, você não deixou claro. A gente só pode evidenciar ações. Pessoas, a gente não tem como fazer a leitura de alguém se não for dentro de uma clínica, passando por um processo terapêutico, às vezes, muito demorado. Na psicanálise, por exemplo, segundo Freud, você ficava 6 anos fazendo a psicanálise para concluir. E aí não é numa atividade ou num evento que vocês estão trabalhando, ou num processo, ou num período de tempo na empresa que você trabalha, que você vai conseguir ver todas essas características pessoais, mas evidencie as atitudes que são boas, que são louváveis, que são admiráveis, para que aquilo sirva de força para ele dar continuidade. Bom, eu queria muito conversar sobre vários outros assuntos dentro desse tema, mas o nosso tempo está se esgotando. Luiz, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Foi muito bom a gente poder fazer essa troca, a sua experiência, não só na Gestalt terapia, mas também na clínica, né? Mas também na psicologia organizacional, com sua carreira. Eu fiquei muito feliz de fazer essa troca aqui com você. Se você quiser deixar suas redes sociais, pode falar para o pessoal de casa, quem quiser tirar dúvidas, e até procurar. Eu não gostei da TCC, não, quero a Gestalt para falar com você. Então, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Acho que foi um convite muito especial poder conversar, elaborar mais. Eu acho que é um assunto muito importante. E, às vezes, a vida está tão corrida que poucas pessoas estão dando atenção para isso. Por isso que a nossa demanda tem aumentado tanto. Verdade. De psicólogos, pessoas interessadas dentro da psicologia. A minha rede social é psicólogo Luiz Caetano. Tá? Você consegue me achar no Instagram. Lá Luiz tem com Z. Luiz com Z, por favor, né? É PSI ou PSI ponto? É psicólogo Luiz extenso. Caetano, isso. Psicólogo Luiz Caetano, você consegue me achar. Perfeito. De maneira extensa. Lá estão meus contatos, meu WhatsApp, você pode conversar. Eu acho que é muito importante esse momento, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Valeu. Também, de elucidar um pouco dessas questões que ficam, às vezes, num tabu muito grande, porque essas pessoas têm medo de entrar naquilo que é dentro da gente. As pessoas têm medo de se abrir, têm medo de conversar, têm medo de mostrar fraquezas, têm medo do que as pessoas vão achar. E quando a gente se cuida, quando a gente conhece, e principalmente, Anderson, quando você entende qual o seu propósito, o que eu costumo falar para as pessoas eu sei o porquê eu acordo todos os dias. Será que você sabe por que você acorda todos os dias? Ou será que você não está no botão automático, executando e somente sobrevivendo? Um dia me falaram que eu não seria ninguém. Um dia falaram que eu seguiria passos errados que meu pai deu na vida dele. Meu pai, uma vez, foi o 4º bandido mais procurado do Rio de Janeiro. Falaram. E durante muito tempo eu acreditei nisso. É mesmo. A educação, a psicologia me ajudou a superar os meus traumas interiores. E a partir desse momento, eu consegui enxergar o meu propósito. E é isso que me move todos os dias. Um dia me falaram que eu não ia dar certo. Então é importante que você conheça o seu propósito. O porquê que você acorda todos os dias. E se direcione para isso. Beleza, Luiz. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E você de casa que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, meu Insta, Anderson Nascimento Oficial, está aberto lá para você também fazer sua pergunta, do que você precisar. Só quero fechar com uma frase que diz o seguinte: o líder que transforma o mundo começa transformando a si mesmo. Biblicamente, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Obrigado mais uma vez por toda a companhia que você me permitiu ter nessa noite. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.